Olá, pessoal. Bom, hoje vamos falar um pouquinho, tá, no nosso conteúdo de Física 3, sobre transmissão de calor. Vamos ver os conceitos básicos, né? E como o calor pode ser transferido. Primeiro, vamos identificar o que é o calor, né? A gente identifica o calor como a energia térmica em trânsito. Então, a física é estudo da energia, né? E a energia térmica, né, é uma das formas de se estudar, né, a energia. E quando ela está em trânsito, nós chamamos isso de calor. Isso ocorre geralmente devido a uma diferença de temperatura entre os corpos, né? Então, quando há uma diferença de temperatura, há uma migração da energia de um corpo para o outro, nós chamamos isso de calor. Há uma transferência líquida de calor quando há uma diferença de temperatura. Então, por exemplo, esses dois blocos aqui embaixo, um a 0 grau e outro a menos 20 graus Celsius, né? Então, quando esse aqui a 0 graus está mais quente que o outro. Então, há uma transferência do mais quente para o mais frio. O mais frio aqui é menos 20, o outro é 0. Então, mesmo que 0 seja uma temperatura baixa, mas o outro está mais baixo ainda. Então, nós chamamos isso de calor. Tá? As unidades de medida de calor, né, que nós conhecemos, basicamente são a caloria, né, CAL, né, caloria, o joule, J, e também usa-se outras unidades, né, como, por exemplo, BTU. Na refrigeração usa muito BTU, que significa British Thermal Unit, ou, ao contrário, em português, Unidade Térmica Britânica. Então, U de unidade, T de térmica e B de britânica. É uma unidade térmica muito utilizada na época do vapor e até hoje, né, utiliza-se. Então, o BTU é a quantidade de calor que eleva uma libra, né, que é a unidade de massa, né, inglesa, de água a 63 graus Fahrenheit, que é uma unidade de temperatura, que vocês já viram, para 64 graus Fahrenheit. Né? Então, essa é uma calibração. Então, para medir a temperatura, você pode usar várias unidades. A oficial, quer dizer, a do Sistema Internacional de Unidade, é o Joule. Joule é a unidade adotada pelo SI, pelo Sistema Internacional de Unidades para Energia. Né? E a caloria? Caloria é uma outra unidade de calor que é definida como a quantidade de calor necessária para se elevar de 14,5 graus para 15,5 graus, uma quantidade de 1 grama de água. Então, a caloria, ela eleva 1 grau, né, de 1 grama de água, padrão. Agora, por que 14,5 para 15,5? Porque nessa faixa a mudança é mais contínua, né? Lembrando que a água tem comportamentos diferentes conforme a temperatura, né? Quando você congela a água, quando você resfria a água. Então, dependendo da temperatura, ela pode mudar de estado. Então, a faixa que é mais contínua é 14,5 a 15,5. Então, a caloria é a quantidade de energia para elevar 1 grau, né? 1 grama de água de 14,5 para 15,5 graus, ou seja, 1 grau, para elevar 1 grau. Então, é o padrão, não é muito usado, né? Mas o oficial pelo Sistema Internacional de Unidades é o Joule. Tá? Temperatura, o que é temperatura? Né? Lembrar que é uma grandeza física que indica a direção e permite o cálculo da intensidade do fluxo de calor trocado entre dois corpos. Né? Microscopicamente, a temperatura é uma medida da agitação, né, dos átomos. Né? Quanto mais você tem um átomo aqui, tem outro átomo aqui, eles juntos, se eles estiverem muito juntos, né, eles são sólidos. Se eles tiverem um pouco de movimento, é líquido, se tiver muito movimento, ele é gás. Né? Então, essa mudança de agitação é que indica a temperatura. A temperatura é uma medida macroscópica de uma coisa que acontece microscopicamente, lá com os átomos pequenininhos. Né? Existem vários processos de transferência de calor. Esses processos nós precisamos identificar, né? Que são a condução, a convecção e a irradiação térmica. Tá? Então, a condução, por exemplo, se você pegar uma vara de metal aquecida, vai queimar a sua mão, porque ela conduziu pelo sólido. Né? A convecção, aqui, esse segundo desenho aqui, é um congelador, por exemplo, ele tem temperaturas um pouco diferentes dentro do seu interior, porque o ar sobe, desce, mais quente, mais frio, e ele sobe por uma classificação que nós chamamos de convecção. Né? Então,
Existem vários tipos, né, de convecção, né, também, várias formas, e a irradiação. A irradiação é aquela através de ondas eletromagnéticas, ou seja, de luz, com várias frequências diferentes. O Sol esquenta você, por quê? Porque de lá, do Sol até você, a energia vem sob forma de transferência de irradiação. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. Primeiro, condução, né? Condução é a transferência de energia de partículas mais energéticas para partículas menos energéticas por contato direto. Então, há um contato entre os dois corpos e há uma transferência de energia dos átomos de um para o outro. Se um está mais agitado do que o outro, essa agitação vai ser transferida parcialmente. Imagine assim, de uma maneira bem simples, é claro, não é tão simples assim, mas dois átomos com duas bolinhas, se uma bolinha está parada, praticamente parada, e a outra está bem agitada, então a agitação de uma vai passar para a outra e vão ter uma agitação média, houve uma distribuição do calor pelo contato. Ele necessita obrigatoriamente de um meio material para se propagar, né? A condução não pode ser pelo vácuo, por exemplo, né? Então, esses meios é que fazem a transferência por condução. Aqui nós temos um exemplo de condução, né? Imagine que você tem aqui nesse desenho, aqui uma base metálica, né? E em cima, essa base é uma base metálica e um aquecedor. Então, quando você liga o aquecedor, né? Ó, a chama está aqui, vai esquentando, o calor vai se transferindo através do metal até chegar nesse corpo aqui que derrete uma cera e cai um prego. O calor vai se transferindo, derrete a cera e cai o prego. Então, observe que isso aconteceu por quê? Porque esse prego estava preso através de uma cerazinha. O calor chegou na cera e na cera ele tem um comportamento diferente, né, do comportamento do metal. Então, o calor passou para a cera agitou mais e ela passou para o estado líquido, aí o prego caiu. Então, nessa demonstração que nós estamos vendo aqui, nós vemos que ocorre a condução do calor através de meios metálicos. Então, toda vez que você vê um material sendo aquecido, lembre-se que esse aquecimento, digamos que ele é metálico, mas o corpo inteiro ele pode ser formado por partes plásticas, por plástico, algum adesivo. Então, cada parte dessa vai se comportar de maneira diferente quando o calor atravessar ele por condução. Então, toda vez que você tiver, por exemplo, essa geladeira está esquentando muito, as partes da geladeira de metal, né, elas vão se comportar de uma maneira e as plásticas e outros materiais com metais diferentes, por exemplo, vão se comportar de maneira diferente. Então, isso através da condução do calor. Tá? Outra forma é a convecção. Né? A convecção é através da agitação molecular e do movimento próprio, ou de partes desse meio. Né? Então, há uma necessidade de meios fluidos. Então, na convecção, existe um movimento através do líquido, e esse movimento faz com que haja uma forma de transmissão de calor. Nós chamamos de convecção. Na realidade, o calor é uma coisa só, troca de calor. Mas a maneira como ele faz isso é através da convecção, ou da condução, ou da irradiação. A convecção é típica de meios fluidos. Então, se você trabalha com fluido, você vai verificar isso. Existe uma convecção natural e convecção forçada. Né? Na convecção natural ou livre, né, o escoamento do fluido é induzido por forças de empuxo, né, que vem da diferença de densidade. Então, por exemplo, se você tem um corpo, né, com densidades diferentes, a densidade ela indica o quanto você tem de átomos por unidade de volume. Então, se você tiver muitos átomos por volume, você tem aqui, se eles estão afastados um do outro, né, então a densidade é menor. Densidade é a quantidade de matéria por unidade de volume. Né? Geralmente a gente bota massa sobre volume. Né? Então, há um comportamento diferente, que pode ser natural, né? E pode ser forçado também. Né? Na convecção natural, por exemplo, uma panela com água sendo aquecida, existem correntes de convecção, né? Que vão de áreas mais quentes para áreas mais frias, né? Naturalmente.
E você também pode fazer uma convecção forçada. Na convecção forçada, o fluido é forçado a circular sobre uma superfície por meios externos, como uma bomba, um ventilador, né? Então, é um aquecedor. Você está forçando aquele ar, né, a fazer aquele comportamento através da energia mecânica, ou então através da energia elétrica. Por várias formas, você pode fazer com que essa convecção seja forçada, né? Você é induzida a ela. Tá bom? E algumas aplicações, né? Nós temos aqui, quando você, uma aplicação, por exemplo, no conforto ambiental, né? Quando você vai estudar como há distribuição de calor dentro de uma sala, né? O ar-condicionado deve ficar onde? Embaixo, em cima? Onde é que tem ar frio? Onde é que tem ar quente? Então, a tendência do ar é subir, né? Então, quando ele chegar lá em cima, né, ele vai ser resfriado, então ele aumenta a sua densidade, né, e cai, né, e desce para... Então, essa circulação é toda estudada de acordo com o que você quer com o ambiente, né? Se você quer um fluxo, uma convecção contínua, ou você quer uma convecção que varia com o tempo, a mesma coisa acontece no dia e na noite naturalmente. O sol esquenta os corpos, então há uma convecção de ar quente que sobe, né, e ar frio que desce. E na noite é um contrário, né? Então, o que nós temos é uma corrente de convecção. Essa corrente de convecção é que altera o clima, né? Movimenta as nuvens, né? E essas correntes de convecção são aproveitadas até pelos pássaros, né, para atingirem alturas maiores. Uma corrente de convecção, quando o ar, né, está subindo, e você aproveita essa convecção para movimentação. As nuvens se movimentam por essas correntes de convecção. Então, na convecção, a energia térmica é, portanto, transmitida por correntes denominadas, é isso que nós falamos agora, correntes de convecção, juntamente com a porção de um material aquecido. Uma panela, por exemplo, aí você tem água quente embaixo, junto ali da chama, né? Esquenta, e ela transmite para a água que está na parte de cima, que está mais fria. Então, esse movimento nós chamamos de corrente de convecção. Elas são originadas pela diferença de densidade entre o material quente e o material frio, né? Então, o aquecido, as moléculas agitam-se, então elas separam mais, ficam mais afastadas uma da outra, né? Por quê? Porque a movimentação é maior. E quando condensa, tanto que você pode baixar tanto a temperatura que a água pode virar gelo, né? Então, para a convecção ocorrer, é necessário que o material possa fluir. Então, esse estudo da fluência faz parte da física, né? O outro tipo é a radiação térmica, chamada também de irradiação. Tá? Então, quando o Sol, por exemplo, bate na Terra, né, o calor dele vem por radiação, né, atinge, e a própria Terra também reflete uma parte da radiação, né, aquecendo a atmosfera. Ou então, quando você está perto de uma lareira, por exemplo, o calor da lareira vem para você através de quê? Você não está tocando na chama e você também não é o ar, digamos que o ar quente não vem até você, né? Pode vir até, mas digamos que eu vou botar aqui uma tela, o ar quente não vem para mim, certo? Mas vem a radiação. Essa radiação nós chamamos de ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas transmitem energia e elas estão distribuídas em uma faixa, né? Essa faixa aqui do meio, né, é chamada luz visível, que nós enxergamos, né? São as cores, né? Vermelho, amarelo, azul, roxo, verde. São cores que nós enxergamos das ondas eletromagnéticas. Mas observe que nós temos ultravioleta, abaixo temos infravermelho, micro-ondas, raio-x, raios cósmicos. Existe uma gama muito grande de ondas eletromagnéticas na natureza, e essas ondas eletromagnéticas são aquelas que nós temos contato, né? Mas, mesmo assim, com o contato que nós temos, mesmo assim, nós não conseguimos enxergar todas. Precisamos de instrumentos para observar essas ondas eletromagnéticas. A transmissão de calor por radiação, nós podemos ver aqui, ó, que a gente pode chamar de lei dos intercâmbios.
todo bom absorvedor é um bom emissor de radiação térmica, e todo bom refletor é um mau emissor de radiação térmica. Como é que a gente interpreta isso? Observe que existe um calor incidente, aqui nessa figura ao lado, à direita, você pode ver, o calor incide sobre o material, uma parte é absorvida e outra parte é refletida. E algumas partes, dependendo se ele for meio transparente, ele pode atravessar, né? A radiação, o calor, essa transferência de calor pode atravessá-lo até, né? Então, o quanto é refletido, o quanto é absorvido. Se o corpo for negro, né, ele é um absorvedor ideal, 100%. Toda a energia da radiação que atinge esse corpo, né, vai ficar nele. Então, ele vai aquecer mais. É por isso que um corpo aquecido, preto, né, negro, um corpo totalmente negro, absorve muito da radiação, né? A gente diz que absorve tudo, mas ele pode transmitir também, né? Se ele, toda a energia dele é absorvida, né, ele irradia, se ele irradiar toda essa energia que ele recebeu, ele é um radiador ideal. Corpos escuros são bons absorvedores e emissores de radiação térmica, né? Exemplo, a fuligem, você pode usar a fuligem como preto, né? Corpos claros e polidos são mal absorvedores, não absorvem muito, e emissores de radiação térmica. Por exemplo, a prata, né? Então, um espelho, ele retransmite esse calor, essa energia que ele recebeu através das ondas eletromagnéticas. Então, a radiação térmica tem muitas aplicações, né? Então, um exemplo dele é uma fonte de alternativa de energia. Se nós tivermos, por exemplo, uma estufa, né? Aqui um exemplo de uma estufa, quando a luz do sol bate no corpo, se você fechar tudo com vidro, né, o calor não sai em forma material. Uma parte das ondas eletromagnéticas sai. Então, ali ela absorve essa radiação infravermelha, né, e vai aquecendo o ar, fazendo uma estufa, ficar abafado, né? Você pode até usar isso para produzir energia, ok? Então, os processos de transferência de calor que nós podemos ver aqui, existem diferentes mecanismos de troca de calor, né? Em várias situações. Os trocadores de calor são aqueles em que você coloca um fluido dentro, digamos, eu injeto água ali e ele troca um calor. Esse calor faz com que o fluido passe mais frio do outro lado, né? Porque ele absorveu o calor. Ah, mas eu posso fazer o contrário também. Eu posso aquecer. Então, entra água fria e sai água quente. Ou entra água quente e sai água fria. Depende da função que você faz naquele trocador de calor, certo? Bom, então nós vimos aqui quais as formas principais de transmissão de calor, certo? É apenas uma coisa bastante simples, com os conceitos básicos. Você vai acompanhar e fazer a tarefa correspondente a essa atividade, ok?